Quantos estão alegres com Jesus? Gostaria de convidar a igreja para um instante de oração. Hoje é o segundo dia do propósito. Deus vai falar contigo. Amém? Quem estava aqui na quinta-feira passada? Pense, né? Glória a Deus. Grato a Deus por mais uma oportunidade. E tendo em vista que nós aproveitamos todas elas. Não sabemos o último dia, não sabemos a última oportunidade. Então venho dizer aos irmãos: Deus, seu melhor, glória a Deus hoje. Louva a Deus com a alma, irmãos. Eu gosto de rasgar o verbo porque é verdade. Porque se já pensou, nós faz um glória, faz junto, meia boca, forçado, e quando no final das contas vai ver, Deus não recebeu nenhum daqueles dias. Aí perdeu dias dentro da casa de Deus, achando que estava ganhado e estava perdido. Porque está aqui não está salvo. Amém? Vamos fazer um instante de oração? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e de misericórdia, Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Neste momento, eu quero te louvar por esta oportunidade. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, e desde então já quero me humilhar perante os teus olhos, meu Deus, porque é o Senhor, meu Pai, que providencia a grande bênção, que providencia, meu Deus, o grande milagre, que providencia, meu Deus querido, meu Deus, a solução para a vida dos teus filhos. Ó Deus, vai tocando agora no coração de cada membro, de cada visitante, de cada contribuinte, de cada ofertante, de cada mantedor, de cada dizimista. Vai tocando agora, Espírito Santo, Espírito glorioso, vem avivar a tua igreja nessa noite, vem avivar o teu povo, ó Pai. Tira toda a frieza, tira todo evangelho mecânico, tira, meu Deus, tira toda adoração forçada, tira, meu Deus querido, todo interesse, meu Deus, meu Pai, que o Senhor já sabe o que está acontecendo. Trabalha nessa noite, trabalha mesmo, venha repreender toda a malignidade, venha repreender toda a ruína, toda a mente dispersa, todo o coração endurecido, toda inveja, Senhor, meu Deus, todo peso que se encontra neste lugar, toda oração contrária, meu Deus, daqueles que nada fazem, nada tem, nada é, nada pode, mas quando vê o Senhor levantar meu Pai do monturo, levantar, meu Deus querido, do charco de lodo, meu Deus, do fundo do poço, ai, quer crescer os olhos, Senhor, repreenda essa síndrome de Caim, repreenda, meu Pai querido, essa síndrome de Onã, repreenda, meu Deus, toda oração, meu Pai, para que não venha dar certo, todo peso nesse lugar. Eu desde então quero pedir que a tua glória, meu Pai, venha jogar por terra toda malignidade, toda ruína, todo mundanismo, toda perversão, toda, meu Pai querido, palavra contrária, todo espírito, meu Deus, que não faz parte da tua vontade, repreenda agora e venha batizar quem não é batizado. Eu quero profetizar debaixo da tua unção, meu Pai, debaixo da tua divina autoridade, em nome de Jesus. Quem não foi batizado, Espírito Santo, eu te peço, vai tocando agora, vai batizando agora, vai batizando agora, batiza agora, Jesus, vai batizando agora, vai renovando agora. Quem ainda não se encheu de ti, toca, meu Deus, toca, Senhor, ao ponto de nenhuma lágrima ficar, meu Pai, aleluia, sem ser derramada, meu Deus, vai tocando agora, Espírito Santo, vem neste lugar, meu Deus, a tua glória já está neste lugar, a tua glória já está em nosso meio, meu Deus, eu te peço, confirma a tua presença nessa noite, confirma a tua presença nesse lugar, venha confirmar, meu Deus, venha confirmar, Senhor, confirma agora, renova, Senhor, vai renovando o que precisa ser renovado, vai batizando o que precisa ser batizado, vai tocando agora o que precisa ser cheio, enche, 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 vai encher o Espírito Santo, porque crente sem a presença não dá, é inútil, não desce, não tem utilidade, mas meu Deus, vem avivar este
glória, enche da glória, enche da glória, enche da glória. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza essa jovem que ainda não foi batizada, batiza esse irmão que ainda não foi batizado. Toca com o Espírito Santo, vai tocando agora, vai tocando agora. Toca e renova, renova agora, renova agora. Enche, 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 enche. Eu já estou ouvindo barulho de línguas e mistério. Eu já estou ouvindo barulho de línguas repartidas como de fogo. Não deixa que esse crente venha ficar assim, meu Deus. Venha batizar agora, venha batizar agora, venha batizar agora. Batiza Jesus. Abre a tua boca e fala em mistério. Abre a tua boca e se renova hoje nessa noite. Porque quem fala em mistério não fala para a igreja, a menos que tenha algum intérprete. Mas quando você fala em mistério com Deus. E isso é para a tua própria edificação. Então abre a tua boca hoje. Não deixa cessar os dons sobre a tua vida. Fala em mistério. Sinto renovo. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Vai batizando agora. Vai batizando agora. Meu Deus, vai pegar. Já pegou. Olha aí. Meu Deus, vai batizando agora. Eu sou tão pequeno. Eu não posso. Eu sou falho. Eu sou pecador. Mas o Senhor pode. Renova os vasos nessa noite. Rabachede comando. Ripa papachede comando. Araia cerebestaraba. E andarega subicomandada. Renova, 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 renova. Renova esse crente aí, Jesus. Ei, Jesus. O Senhor quer usar a tua mão, então renova. Renova, renova nessa noite. Para não sair da mesma maneira que entrou. Mas venha sair avivado pelo teu Espírito Santo, 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 Santo. Ele está em nosso meio. Santo, Santo. Eu sinto a tua glória, Jesus. Abre a tua boca e fala em mistério. Se Ele te conceder obra ao estacionar, abre a tua boca e deixa Deus te usar. Fala em mistério, porque o graveto está pegando aí, ó. Se for tocha nessa noite, tocha é grossa, tocha inchada, não pega. Parece que vai pegar, mas não pega. Só pega se for graveto. Olha o graveto pegando aí do teu lado. Juntando um graveto do lado do outro, vai pegar. Já pegou. Olha aí, já pegou. Se for tora, não pega. Mas se for graveto, vai acender nessa noite. Olha aí, já acendendo do teu lado. Olha aí, já acendendo do teu lado. Chega lá na caia, sede comanda. Rica lá da sede comanda e assou. Renova, 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 renova. Batiza, batiza, batiza. Laços de morte estão sendo quebrados neste lugar. Batiza, batiza, batiza. Portas que estavam fechadas, Jesus Cristo está abrindo este lugar. Correntes espirituais aprisionando estruturas psíquicas está sendo quebrada neste momento. Por quê? Você é bom o suficiente? Não, eu não sou ninguém, mas Jeová que está dizendo: correntes estão quebrando em sua casa, correntes estão quebrando no meio da parentela. Abre a tua boca e exalta. Pra que tanta gritaria? Ei, lá no céu tu vai ver como que é se tu chegar. Lá não para. Adoração é 24/48. É incessante. Não para. É uns gritando glória, outros gritando aleluia, outros dizendo amém, é outros dizendo santo, 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 santo. O glória lá não para. Deixa esse crente morto do teu lado e adora nessa noite.
Aleluia. Sabe por que não tem dom? Porque é morto. Sabe por que não é usado? Porque não tem intimidade. Deus quer usar pessoas aqui nessa noite. E por que Ele quer usar? Deus te fez com um propósito de te usar como ferramenta, como vaso nas mãos dele. Então permita-se ser usado pelas mãos do Cordeiro, ser usado pelas mãos do Cordeiro, ser usado pelas mãos. Eu não sei, igreja, mas estou sentindo a graça. Estou sentindo a presença. Anjos. Eita maravilha. Ai, Jesus do céu. Esse lugar, eu tenho a certeza que o capeta não pisa nem na porta. Está contagiado da glória de Deus. Está contagiado do poder de Deus. Permita-se ser usado pelo poder do Espírito Santo. Deixa Ele se envolver. Deixa Ele te envolver. Deixa Ele te acender. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te mostrar o que tem de glorioso. Sabe o que tem glorioso? É a presença dEle. É a graça dEle. Não é arrepio estranho. É a presença. É o fervor. Oh meu Deus querido, toca essa pessoa que não está sentindo nada. Até está fingindo que está sentindo, mas não está sentindo nada. Toca essa pessoa agora. Espírito Santo, confirma a tua presença nessa noite. Toca esse crente agora. 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 Toca. Batiza e renova. Espírito Santo, sinta-se à vontade. Graças a Deus. Se deixasse, ficava aí até as 9 brincando. Afinal de contas, quem tem intimidade não tem pressa, né? Uma moda, irmão. Tem crente com pressa, sabia? Preocupado com o horário, preocupado. Engraçado que preocupado com a vida espiritual não tá. Aí preocupado com o horário, com o tempo. Aí fica a noite toda lá no TikTok, lá no celular. Amém? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia. 1 Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nós vamos tratar algo bem preciso
nesta noite. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Ali tem um irmão, seja bem-vindo. Só o irmão? Lá das irmãs tem alguém que está visitando? Não tem ninguém visitando? Só o irmão? Como que nós vamos dizer para quem que está nos visitando? Igreja? E se gostar, é só vitória e glória. 1 Pedro, capítulo de número 2. Eu poderia ler somente o 2 e o 3, é o que faz parte do que nós vamos entender aqui nessa noite. Mas eu vou ler o primeiro também, porque é o início do capítulo 2, ok? Você que está chegando agora, 1 Pedro, capítulo 2, e o seu versículo 2 e 3, mas porém eu quero ler também o primeiro, amém? Amém. E nos diz: abandonando toda a malícia e todo o engano e hipocrisias e invejas e toda a maledicência. Versículo 2: como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Versículo 3: se é que já provastes que o Senhor é benévolo. Eu vou ler na outra tradução para que você possa ter uma compreensão melhor. Versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Peça ao Senhor que fale contigo. Pai, nesta noite eu quero te agradecer pelo poder, meu Deus, da tua palavra. Eu te peço, venha trabalhar de maneira única e sobrenatural. O meu objetivo, Senhor, é que todos saiam daqui, meu Deus, alimentados, meu Deus, cheios da tua glória, da tua palavra, do teu ensino, da tua vontade, da tua verdade, da tua, meu Deus, bendita misericórdia. Em nome de Jesus, toda mente dispersa e todo coração endurecido, joga por terra e nos alimenta. O teu filho te pede, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Você pode se assentar, e se você quiser, você pode glorificar. Sabemos que o leite materno, ele é um alimento completo sob medida para o bebê, fornecendo todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento nos primeiros meses de vida, além de fortalecer o sistema imunológico e proteger contra diversas doenças. A amamentação também promove o vínculo afetivo entre a mãe e o filho e traz também alguns benefícios para a mãe. O leite materno, amados, é o único alimento em que o bebê precisa se alimentar durante 6 meses de vida, não sendo necessário complementar a sua alimentação com nenhum outro alimento ou líquido, e nem mesmo a água.
Ou seja, assim como a criança precisa do leite, que é o seu alimento, para que ela possa ter saúde e crescimento, não é diferente com a vida do crente. O alimento do crente é e sempre será a bendita palavra de Deus. Então a criança, ela depende desse leite pelos seus primeiros 6 meses. E o crente, quando ele nasce, ele precisa do alimento. Ele precisa do alimento, e este é a palavra. Um crente que não se alimenta da palavra é um crente maturo. Um crente que não se alimenta da palavra após o seu nascimento, ele fica da mesma maneira. Pode ter atingido 75 anos, o cabelo pode estar branco, mas se não se alimentou da palavra, tenha certeza, para Deus é só mais uma criança no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho um tema, e esse é desejando o crescimento espiritual. Versículo 12, veja comigo. Como bebês recém-nascidos, desejar ardentemente, em primeiro lugar, um desejo em ter o crescimento. Assim como a criança, ela se alimenta do leite materno para que ela possa ter saúde e ela possa crescer, assim deveria ser com aqueles que dizem servir a Deus. Em primeiro ponto, nós vamos ver um desejo intenso por crescimento. Versículo 2: desejai ardentemente. Eu e você devemos desejar crescer, e só pode crescer para cima, porque não tem como crescer para baixo. O foco está em cima. Até tem quem cresce, eles dobram a cara e a face e a boca no pó. Esses, eles vão crescendo para baixo. Sabe por quê? Antes de crescer para cima, tem uma raiz que cresce para baixo. E o crente que tem raiz, quando cresce para baixo, pode ter certeza, vai levantar calúnia entre os irmãos da fé, mas quem tem raiz, nada o poderá derrubar. Vai tentar alguém não gostar da tua mensagem, do teu jeito de agir ou de falar, pouco me importa. Olha a cara de preocupado. Quem teve e obteve raiz para baixo, pode ter certeza, pode até dar machadada, mas como Jó capítulo 7, isso é versículo 14, ainda que a árvore seja cortada, mas se tiver raiz para baixo, pode ter certeza que ao cheiro das águas, ela brotará novamente, ela dará novos ramos, ela apresentará novamente frutos, porque pode tentar dar machadada no tronco, o tronco pode até apodrecer, mas se tem raiz, pode levantar falsa calúnia, pode levantar opositores, pode levantar membro carnal, mas se tem Deus e se tem estrutura, nada para aquele que já está fundamentado através da palavra de Deus. Nós vemos desejai ardentemente. O cristão deve ter fome pela palavra, como o bebê tem fome pelo leite. Perguntas, elas no meio das ministrações são fundamentais para que todos venham a uma percepção e a uma meditação. Porque se for palavra vazia, ouve o culto inteirinho, mas não lembra do que foi pregado. Então você que é pregador, lembre-se, é bom que tenha perguntas no meio da ministração, para que assim todos que estão no culto venham meditar. Pergunta: a criança que nasce, recém-nascida, ela pode ficar sem o leite materno? Não. Até os 6 primeiros meses ela tem que ter o leite. E se não der o leite, ela fica com fome. Acho que alguém vai entender. O cristão, ele deve ter fome pela palavra de Deus. E se não se alimenta da palavra, como é que está essa vida, hein?
Se entrou aqui hoje, teve o dia inteiro e disse que não teve tempo para ler, olha, tempo nós temos. Deus deu 12 horas do dia. E se você não tem 12 horas do dia, permita-me, você tem algum momento à noite. É o mesmo momento que sobra tempo livre para a troca de mensagens. É o mesmo tempo que sobra tempo livre para Netflix. É o mesmo tempo que sobra tempo livre, nem que seja 30, 20, 10 minutos. Assim como a criança não fica sem o leite para se alimentar, se o cristão ele ficar sem a palavra, ele passa fome. E se está passando fome, do que é que ele está se alimentando mesmo? Se a palavra é o alimento, como o leite é o alimento para a criança recém-nascida, e eu não me alimento da palavra, do que nós estamos nos alimentando? Vai, pensa. Eu vim para você pensar mesmo. Eu não vim aqui para você dar uns glória, para você ter movimento e no final continuar da mesma maneira. Eu e você devemos ter um profundo sentimento e uma profunda fome pela palavra de Deus. Me dá algumas, aleluia, provas de que eu preciso da palavra. É através da palavra que a tua alma que está sedenta, desejando tirar a própria vida, ela é alimentada. E depois de ser alimentada, já não quer mais tirar a vida, mas vai dizer: a minha vida eu entrego ao Senhor, e o Senhor que vai fazer dela o que o Senhor bem querer. É através da palavra que o crente, quando está chorando, quando está, aleluia, sedento, quando está, aleluia, enganado, quando está, aleluia, triste, quando tem palavra na noite, pode ter certeza, vai voltar para casa renovado e vai dizer: a palavra me renovou, e por isso não vou abandonar o caminho, vou permanecer por causa da palavra. Se tem palavra, tem libertação. Se tem libertação, foi por causa da palavra. E se tem palavra, pode ter certeza, não terá crentes em mundanismo dentro da casa de Deus, porque a palavra é confronto. E na base, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Juntas e medulas são separadas, corpo, alma, espírito. Por quê? Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se tem palavra nessa noite, toda raiz maligna no coração do perverso será cortada pela raiz. É a palavra que tem poder. É a palavra que tem poder. Nós temos muitos crentes que a fome deles sempre é física. E aí, depois do culto, vai pedir iFood. Pede iFood. A realidade. Tem fome por tantas coisas, tanta besteira. Aí depois que parece a enfermidade, aí quer perturbar Deus por uma cura. Tu quer cura? Quer? Por que você não cuida da sua saúde? Você não para com aquelas frituras? Por que tu não para com aquelas porcarias que tu come? Tem que deixar de lado para depois parar de perturbar Deus. Depois ficar perturbando a Deus. Deus, eu quero cura, eu quero cura. Engraçado que quando foi no médico, o médico falou: tem que largar isso, tem que largar essa Coca-Cola, tem que largar esse refrigerante, tem que largar essa mistura que está comendo, passando no pão, e é plástico puro, e não sabe. Agora tem que largar tudo que não presta, porque Deus está ensinando a nós nessa noite. Tem fome nas coisas terrenas, mas a tua fome hoje tem que ser nas coisas que são de cima. Por que, irmão Vinícius? Não somos daqui, estamos apontando para um lugar. E que lugar que é esse? Em cima de outras dimensões, onde eu e você iremos morar. Já que vamos morar e não somos daqui, aqui somos peregrinos. Então, já que somos peregrinos aqui, esquece as coisas daqui. Assim como o bebê, ele sente fome pelo leite. Isso não deve ser um alimento superficial. Não. Mas
urgente e essencial. A palavra. Quantos membros que há muito tempo eles permanecem da mesma maneira em que aceitaram Jesus? Por quê? Aonde eles estão se fundamentando? Aí tem a coragem de dizer: eu estou na rocha. Eu estou na rocha, pastor. Eu estou na rocha, é na rocha. Primeiro vento que dá, meu Deus do céu, vou me matar. Será que está na rocha mesmo? Será que se alimentou do quê? Para pensar. Eu estou na rocha, rocha. Engraçado que eu conheço esse texto. Os dois alicerces. Aquele, porém, que ouve essa palavra, e não somente ouve, mas pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... E quando vem os ventos, os vendavais, os assopros, depressão, calúnia, perseguição, que dá nos quatro cantos daquela casa, pode ter certeza, ela não vai nem balançar. Por quê? Tem uma estrutura que é muito mais forte do que os seus problemas. Tem uma estrutura que é muito mais forte do que os problemas. E quem é essa estrutura? Quem é a estrutura? Pergunta quem não quer se calar nessa noite. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Eu te apresento hoje, crente moderno. Jesus Cristo é a palavra. Ele é o verbo vivo. Ele é o que você precisamos. Então passa além de Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. Então, quem não se alimenta da palavra não se alimenta de Jesus. Quem está dizendo isso? É a palavra. Não pensa que é ou não. É a palavra. E sabe o que eu acho mais interessante? Que Deus com cada um tem uma maneira de trabalhar. Sim ou não? Sim. E eu não escolhi ser desse jeito. Foi assim que Ele me fez. Então por isso que eu me preocupo de opinião alheia. Tá pesado, tá pesado. Vamos entrar no contexto? Tá pesado demais esse discurso, irmão. Tá não. É você que tem que entender que já era para tu ter saído do leite há muito tempo. Ou tu quer ficar como uma criança até quando? Tu já tem que ser barbado já, rapaz. Você quer ficar como uma criança até quando? Já passou da época de tu evoluir. Ou não? O problema é que tem uma liderança frouxa. Permita-me, pasmem, mas vou ter que falar. Em que ainda estão no primeiro leite. Então, o que é alimentado na igreja? Segunda, leite. Domingo, leite puro. Terça, não muda. Não estou generalizando, só para vocês entenderem a linhagem. Possa ser que na terça, na quarta, na segunda, tem alimento sólido. Mas o que Deus quer é que nós venhamos amadurecer espiritualmente. Por que, irmão Vinícius? Porque crente infantil é a pior coisa. E eu não estou falando de criança de 12 anos, de 7, de 9. Eu estou falando de marmanjo. Eu estou falando de mulheres já, que já está caduca de saber. É ou não? Hoje tem alimento aqui verdadeiro. Dá glória a Deus que tem alimento verdadeiro aqui. Exalta o nome dele, que hoje não tem balela. Hoje tem alimento de Jesus para a minha e a sua alma. Então o desejo ardentemente, presta atenção. Esse desejo, como nós vemos no versículo 1, ardentemente, esse desejo é um sinal de uma vida espiritual sadia. Se não tem desejo pelo crescimento espiritual, será que a vida está sadia? Não. Aleluia. Não. Se não tem desejo ardentemente pelas coisas de Deus, se a paixão espiritual
nunca existiu. Ou quando já existiu, já morreu há muito tempo. O carro preto passou e levou e foi sepultado. Aonde que está o meu e o seu desejo ardentemente pelo crescimento espiritual? Perguntas: Deus é material, sim ou não? Não. Deus é físico, sim ou não? Não. Deus é corpóreo, sim ou não? Deus é espiritual. Então o que Deus quer que nós aprendamos, hein? Nós somos espirituais ou nós somos físicos? Temos duas partes. O que está dentro é eterno e é espírito. Mas o que está para o externo é matéria e é temporal. Mas se o que nos convocou é espírito, logo Ele quer nos ensinar sobre a espiritualidade. É isso que Ele quer que tu aprenda nessa noite. O seu corpinho, essa estética que parece bonita, é podre. No dia que for enterrado, os bichos vão comer e bater dentro da feder. O que Deus está preocupado? É com a minha e a sua vida espiritual. Por quê? Porque se tu morre hoje, pode ter até herança para aqueles que tu menos desejava que ficasse. Vai tomar posse e vai ficar. Vão vender o que você não queria que vendesse. Vão tomar posse do que você não queria que tomasse posse. Então tudo tem que ficar por aí. Cristo diz para mim e para você, através da palavra: não ajunteis tesouros sobre a face dessa terra, mas ajuntais tesouro no reino do céu. Por quê? Quem ajuda na terra tem traça que consome, tem ferrugem que corrói, está cheio de ladrão que mina e rouba. Mas quando você ajuda no céu, pode vir qualquer um tentar tirar o que é teu, pode até mexer no teu corpo, pode sepultar uma perna, pode cortar um membro, mas o que é teu que está guardado lá em cima, capeta nenhum poderá tirar. Então ajuda no céu, porque lá terá a sua herança. Agora aqui entre nós, quantos que naquele grande dia perceberão que não terão nada para receber? Ajuntar aqui, só que esqueceram que aqui vai ficar aqui. Quantos que vão ser semelhantes? Uma pessoa sem nada, sem abrigo, nem com a roupa do corpo. Aleluia. Porque preferiram ajuntar aqui. É fácil notar, irmãos, quem está desejando ardentemente o crescimento espiritual e quem não está. Fácil. Precisa nem abrir a boca. Quer conhecer uma pessoa? Diga-me, quero. Mais forte, quero. Mais forte, quero. Deixa de ficar analisando as suas palavras e passe a analisar as suas atitudes. Falar que ama a Deus? Fácil. Falar que quer ir para o céu? Qualquer um quer. Se for perguntar para o diabo agora se ele queria ter uma chance de restituição para morar lá, eu creio que ele queria. Porque para o inferno ele não quer ir. Mas para ele não tem mais chance. Eu e você temos chance. E esta é agora. Esta é agora. Então examine se há em você um apetite genuíno pelas coisas de Deus. Porque se não há, esta é a certeza. Como? Apocalipse capítulo 2 vem nos dizer, no versículo 4 e 5: eu tenho, porém, contra ti uma coisa, que você deixasse o seu primeiro amor. Mas eu quero te dizer, volta-te, lembra-te aonde que foi que você caiu, se arrependa. Quando pensar que não, eu virei e tirei do meio de vocês o teu candelabro. O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo? Se tu não se arrepender, lembra de onde tu caiu, se renovar e voltar ao teu primeiro amor, Ele vem para a igreja e tira do meio dela o candelabro. Não estou entendendo nada. Cara, você não tem, tu não lê, tu não estuda, como que tu vai entender? Jesus Cristo diz para mim e para você: retirarei do meio de vocês a presença. Volta a cantar, volta a pular, volta a bater palma, falar em mistério, mas a presença já não está mais no meio. É Jesus dizendo:
temos um desejo por o crescimento. Segundo, nós vamos ver o alimento para o crescimento. Nós vamos ver a raiz do alimento. Olha comigo o versículo 2 ainda. O genuíno leite espiritual. Isso tem base e está referindo-se à palavra de Deus. Por quê? O genuíno leite espiritual não é controvérsia, não é insinuações em cima dos púlpitos. Tem que parar com isso. Se não parar, Jesus vai pegar um por um. Que negócio que ele nos eleita, eles não convocam, eles nos chamam para chegar aqui e ficar insinuando, para chegar aqui abrir a palavra e ficar jogando indireta, para chegar aqui abrir a palavra e ficar com balela. Balela pode pôr no teu bolso que não alimenta ninguém aqui, ao menos se tiver criança. Sabe o que é que vai alimentar nessa noite? A palavra genuína da verdade. Meu Deus, isso está falando da palavra de Deus. Não está falando de mensagem contada, não está falando de mensagem cortada, não está falando de mensagem enganosa, não está falando de aleluia, confiança, não está falando de superioridade, grandiosidade, aleluia, não está falando de teologia da prosperidade, evangelho triunfalista. Está falando da mensagem que não é torta, está falando da mensagem que é verdadeira, ela é pura, ela é eficaz, ela é viva, ela é espiritual, ela se renova a cada amanhecer, ela não pode cair por terra e só tem um objetivo nessa noite. Ela vai com um propósito, ela não volta vazia. O que isso quer dizer? Ela jamais cairá por terra. O seu desejo cai por terra, a sua vontade cai por terra, o seu ego cai por terra, o seu orgulho cai por terra, mas a palavra do eterno não. Mas a palavra do eterno não. A palavra do eterno jamais cairá por terra. Segura. Em detalhe, só, irmão Diego, única e exclusivamente, só ela alimenta. Quem se alimenta da palavra não está sedento. Quem se alimenta da palavra não passa fome. Quem se alimenta da palavra não está desnutrido. Quem está se alimentando da palavra não tem doenças espirituais. Quem se alimenta da palavra não está, aleluia, querendo tirar a vida. Porque a palavra diz, e estudos comprovam, de médicos, que quem faz a leitura, eu não estou falando daquela leitura que o pregador fala, versículo tal, capítulo tal, tu abre e fecha em casa, joga na estante. Eu estou falando de uma leitura que tu abre na tua casa e vai comer Bíblia. Eu estou falando de uma leitura que tu entra na tua casa e vai lendo. Aí eu li, mas não entendi, lê de novo. Eu li 2 vezes e não entendi, lê a terceira, lê quarta, lê 100, lê 200, vai lendo. Como é que é engraçado que para ler livro de ficção, lê da capa a capa, volta as 2, 3, 4, 5 vezes. Livro de romance, ela quer ser romântica, boneca, mas para ler a Bíblia não lê. Jesus quer dizer para mim e para você, é tempo de abrir a Bíblia, porque ela que alimenta, fortalece e sustenta a minha e a tua vida espiritual. Só ela, segura que eu tenho pouco tempo. Só ela alimenta. Permita-me. Eu estava num culto de doutrina ontem, mas a minha alma não se alimentou de absolutamente nada. Por quê? Só insinuações. Toma um púlpito para falar da coisa material. Pega um púlpito para falar de dinheiro. Pega um púlpito para ficar chamando 1, 2, 3, 4, 5 para ver quem quer ajudar. Sabe o que me chamou a atenção ontem? No culto de doutrina, eu vou falar porque eu não tenho compromisso com o homem pecaminoso. Meu compromisso é quem está no trono da graça nesse momento. Sabe o que eu acho interessante? O interessante é que se você vê alguém que está precisando ir na igreja, a primeira resposta é quando a pessoa chega em alguém e fala, preciso de ajuda, vamos falar o quê? Vamos orar. Mas o engraçado é que quando quer um benefício próprio, vamos contribuir. Vem contribuir. Mas quando alguém vai pedir ajuda, vamos orar. Sabe qual que é o evangelho que é esse aí? Esse é o evangelho do fariseu. Esse é o evangelho farisaico. Volta para trás. Aqui tem palavra genuína.
diz que ama Jesus, que diz que sabe a Jesus, vai descer um por um. Isso aqui não é feitiçaria, não. É a palavra de Deus. Eu e você devemos evitar substitutos. Aí não consegui me alimentar da palavra. Aí vai alimentar do quê? Face da depressão? Sabia não, né? Estudos de médicos comprovam que o excesso de rede social, de internet, é a mesma coisa de que alguém está dopado de cocaína. Vai brigar com o médico, não foi eu que inventei isso não. Estudos comprovam que o alimento, o excesso de redes é como se estivesse consumindo cocaína, lidocaína, xerocaína, um vidro ali meio moído no meio. Então imagina, eu e você devemos evitar substitutos. Por quê? Porque eu e você devemos evitar filosofias humanas, tradições vazias, palavras sem conteúdo. Pode ser quem formos, líder, pode ser líder final, nada final. Eu e você não podemos se alimentar de algo que é vazio. Ou nós vamos ser criança até quando? É por isso que não há crescimento. Por quê? Somente a palavra. É muito emocionalismo nos cultos. Ele mexe com o sentimental, mexe com o emocional, mas a vida espiritual está cheia de teia de aranha. Mexe com a vida sentimental, mexe com a vida financeira, mexe pedindo para contribuir, mexe pedindo pensando na tua carteira, mas quando vai ver a tua vida espiritual, está morta. Esta é a causa que muitos estão mortos no banco. Muitos, porém, dormem e estão doentes em nosso meio, porque estão de qualquer maneira. Mas eu e você, eu quero te trazer um convite para eu e você se alimentar da palavra diariamente, com fidelidade e também discernimento. Porque quem tem fidelidade com a palavra pode ter certeza: foste fiel no pouco, pode aguardar que no muito eu te colocarei. Quem não consegue ser fiel no pouco, no muito também Deus não coloca. Então Deus está dizendo para mim e para você: passe a se alimentar da genuína palavra de Deus. Terceiro ponto, eu quero finalizar. O propósito do alimento. Versículo 2 ainda. Veja comigo. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui, o crescimento espiritual, ele não é opcional, é parte da salvação. Por quê? A maturidade é o resultado natural de quem se alimenta bem. Vou repetir: a maturidade é o resultado da qual aqueles que vêm se alimentando bem. Não se alimentou bem? Como é que está a maturidade dessa pessoa? Não estou falando de idade. Tem quem tem 25 anos e é mais maduro do que quem tem 60. Tem quem tem 17 e é mais maduro do que tem 80, 40, 50, 20 anos de cristianismo. Quem está entendendo, diga amém. E aqui não é um crescimento para ser salvo. Não. É por aquele que foi salvo. Não é um crescimento para ser salvo, mas daquele que já foi salvo. O que você está pregando que eu não estou entendendo nada? Pregando por parábolas. O alimento espiritual hoje não é para você salvar, mas só se alimento espiritual quem já foi salvo. Não está entendendo?
entendendo ainda? Eu vou te explicar melhor. Não é para se alimentar para querer ser salvo, mas só está se alimentando quem já foi. Meu Deus do céu. Só se alimenta quem já está salvo e tem seu nome escrito no livro da vida. Por quê? O nosso Deus é grande. E quem tem contato com Ele está em busca constante pelo crescimento. Que crescimento? Financeiro? Não. Que crescimento? Do ego? Não. Que crescimento? Do materialismo? Não. Que crescimento? Triunfalista? Não. Quem tem contato com o grandão da Galileia vai buscar por crescimento espiritual. Por quê? Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. E quem anda com Ele vai buscar e ter um sentimento pelo crescimento espiritual. E se não há crescimento espiritual, será que está conectado na videira? Se não tem fruto, os ramos estão conectados na videira? Não. Por que não? Vamos ver se você conhece a Bíblia. Quais são os ramos e na videira e o que mais? Quem está em mim? O ramo que está entronizado na videira é chamado a frutificar. E se não tem fruto, prova-me introduzido nela. Prova-me. Esse é o maior engano e a maior fake news. Estou em Jesus. Prova-me. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Sabe como que é? Mostra a sua fé para mim sem obras, que eu mostraria minhas obras pela minha fé. E você vai ver quem é que está entronizado e quem não está. Eu e você devemos avaliar o nosso progresso espiritual. Ei, vocês estão crescendo? Vocês estão crescendo? É por isso que tem muito alimento que é leitinho. Por quê? É criança. É barbado, cheio de barba, é líder, dirige, mas diante de Deus não passa de uma criança. Por quê? Não teve amadurecimento, não teve maturidade, não cresceu, ainda está naquele tempo como se tivesse 6 meses de nascido. É por isso que a mensagem hoje não é leitinho, hoje é feijoada. Vai se alimentar bem, minha filha. Vai se alimentar bem, meu filho. Hoje o alimento é bom, sabe por quê? Tu tem que sair daqui forte para guerrear contra Satanás lá fora. Hoje o alimento é forte para mim, a tua alma, porque senão tu volta para trás, tu adultera, tu mente, tu prostitui, tu rouba. Deus quer falar para você, hoje tem alimento que alimenta a minha e a sua alma. Eu termino agora. Para evitar murmurações, nós vemos no final do versículo 3. Veja comigo. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é piedoso ou bondoso. A experiência da bondade do Senhor, ela desperta sede, mais sede por Ele. Quem tem experiência, eu vou repetir. Aqui ninguém fica com sombra de dúvida aqui não. É para isso que eu vim. Pregador, me aprofundo por enquanto, está buscando ainda. O dia que alcançar é só beleza. Vai levar todos a uma mudança radical. Quem quiser. Quem não quiser vai ficar no leitinho ainda, mamadeira. Toma aqui, a sua mamadeirinha está quente. Toma aqui outro, Benedita, toma. Toma aqui, Raimunda, toma. Vem buscar o leite, vem buscar aqui, ó. Aqui a sua mamadeirinha está aqui hoje para te alimentar. Não, hoje tem marmita. Marmita recheada e sólida. Por quê? Para que a minha e a tua alma possa permanecer. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem provou do Senhor quer mais de sua presença e sua palavra. Quem provou dele e tem experiência com ele quer mais dele a cada dia e não se contenta com balela, com engano, com insinuação, com mentira, com heresia, com frieza, com mandonismo. Quem está com ele deseja mais dele e deseja mais da tua palavra. Glórias
Senhor meu Senhor. Isso revela uma fé viva. Isso nos revela uma fé viva e relacional. Porque foi atingido, foi tocado, foi avivado, foi crescido. Cresceu. Senão ficaria da mesma maneira. Lembre-se das vezes que o Senhor foi bondoso com vocês e comigo, e renove o seu desejo por Ele. Renove o seu desejo por Ele. Eu vou repetir: renove o seu desejo por Ele. Olha bem na volta dos meus olhos que eu quero olhar para você. Renove o teu desejo por Ele. Pode ser que foi ter atingido vários dons especiais, mas continua renovando, porque Ele é grande. Ele tem coisa maior para mim e a tua vida. Então não deixe se parar, porque Satanás quer nos parar. Mas o apetite pela palavra é um sinal de nova vida. Porque quem deseja crescer espiritualmente precisa buscar diariamente o alimento puro da Escritura, lembrando-se sempre da doçura do Senhor. E a tua palavra não é amarga, ela é doce com mel. Se você comer e meditar e mastigar dela, tu vai ver quão gostoso é, quão maravilhoso é, quão doce é. Ter em mente, ter em vida o que Ele preparou para mim e para você. Eu quero profetizar. Levanta a tua mão. Sai dessa vida espiritual morta, sai dessa incredulidade, sai desse mundanismo, sai dessa mentira, sai dessa carnalidade, sai dessa inveja, sai dessa cobiça, sai dessa vida falsificada. Jesus quer mudar a minha e a tua história. Termina agora. Se não se alimentar disso, você não vai crescer. Eu fico bobo de ver que tem... Eu conheço pastores amigos meus que ficam olhando e ficam falando assim: imagina isso, que é porque tem 2 anos que prega. Imagina isso aí com 8, 10 anos pregando. Deixa de ser bobo, rapaz. Se tu buscar, tu pode ter também. Quer ver demônio caindo? Quer ver demônio se sujeitando? Quer ver câncer ser vomitado? Quer ver câncer do outro desaparecer do nada? Se alimente da palavra de Deus. Quer ver Deus colocar autoridade em você? Se alimenta da palavra de Deus. Quer ver os demônios ficar com medo de você? Fala: na casa daquela mulher não posso nem perto. Por quê? Ela está cheia da palavra de Deus. Eu não mexo com ela e nem com os filhos dela. Por quê? Lá naquela casa está cheio da palavra de Deus. Eu não vou mexer com a saúde, não vou colocar câncer nela, porque ela está cheia da palavra de Deus. Quem recebe essa palavra? Então desejo crescimento, desejar ardentemente novamente o leite racional, para que por ele vades crescendo, vades crescendo, vades crescendo. Se põe de pé, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, aqui estão, meu Pai, visitantes, membresias, contempoentes, membros, obreiros. Aqui estão, meu Pai, nesta noite, pelo poder da Tua palavra, eu peço que isto que foi ministrado, que não é outra coisa a não ser a Tua maravilhosa vontade, seja, meu Deus, cravado em cada coração, mas que não seja um coração como de concreto, que nada mais penetra, chega até a porta, mas volta, mas que seja, meu Pai, aleluia, um jugo que despedaça, uma unção que despedaça todo jugo, e traz essa palavra para os frutos novos nessa casa, nesse ministério e nessa vida. Dá um crescimento, Senhor, dá um crescimento a cada um, para que saiam deste nível e passe para outros, para a glória do Teu bendito nome.
Eu gostaria de perguntar se tem uma pessoa em nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite. Alguém que viu essa palavra e não tem compromisso com Deus e gostaria de deixar Deus envolver a presença dele na tua vida. Dê um sinal com a tua mão. Dê um sinal com a tua mão. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Deus deseja mudar. Deus deseja fazer algo novo. Amém? Amém, igreja? Amém. Segundo dia desse propósito, ainda tem mais uma quinta para a glória de Deus. Amém? Será conversado, o irmão ele está aí para ajudar. Tenho o maior prazer de fazer o que é necessário e urgente nesses últimos dias. Alimento verdadeiro e não falsificado, para que os membros venham crescer e dar frutos para a glória de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Já fizeram as ofertas? Então pega o seu melhor para Jesus. Se põe de pé. Pai, aqui estão